eu acho que o que a gente tem é um ponto bastante importante é que está rolando um fluxo de commodities muito forte, tá? Globalmente, né? A gente comentou um pouco sobre isso com vocês, que era um tema que no ano passado algumas commodities foram muito bem, né? Especialmente ouro, prata e cobre, né? Foram as principais. Urânio também foi uma tese que foi muito bem. E esse ano a gente está vendo um espalhamento desse fluxo, não só continuando, né, a puxar ouro, urânio e prata, como também indo para papel e celulose, petroquímicos, indo também para petróleo, tá? Que era um fluxo que a gente não via há muito tempo, né? Pelo contrário, o mercado estava pessimista com o petróleo, e esse ano a gente está vendo uma compra muito forte de commodities. Quando a gente olha lá fora, a tese de terras raras e commodities está indo super bem, tá? Todas as empresas ligadas a terras raras estão subindo uma boçalidade esse ano, tá? E aí, quando você pensa em que lugar do mundo eu vou comprar commodities, você pensa no Brasil, obviamente, tá? Então a gente está vendo um fluxo muito forte hoje. O índice de materiais básicos até agora há pouco estava subindo quase 2%, e você está vendo esse movimento em Petrobras, está vendo esse movimento em Vale, você está vendo esse movimento em Usiminas, você está vendo esse movimento em Gerdau, você está vendo esse movimento em São Martinho, né, que está ligado a açúcar, você está vendo esse movimento em Braskem, que está ligado ao setor petroquímico, está vendo em Prio, em Brava, ou seja, há um movimento de compra muito forte para empresas de commodities. E aí, obviamente, quando você tem Petrobras e Vale somando algo em torno de 25% do índice, é natural que um movimento de 4 em um e 3,5 na outra vá fazer muito preço no índice Bovespa, tá? Então, na minha concepção, e de fato uma constatação, a gente está vendo um fluxo muito bom para commodities. Esse movimento gringo em commodities, ele parece ser um movimento que vai ter continuidade. E por que a gente discute isso? De um lado, você tem uma demanda crescente por energia no mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Então, os temas ligados à energia vão continuar indo muito bem. E aqui a gente está falando, sobretudo, de urânio e petróleo, né? Esses temas devem continuar. E aí, quando você tem um movimento de alta, por exemplo, em petróleo, você acaba contribuindo para um movimento de alta em químicos, né? E aí, quando você tem esse movimento em energia, você contribui com urânio. E aí, toda a cadeia, ela acaba indo bem. E eu acho que terras raras, aí tem algumas dezenas de nomes diferentes aqui, está indo muito bem, sobretudo pela demanda por chips e toda a matéria-prima, né, básica para esse tema. Então, parece que estamos vivendo esse ambiente aí de rally de commodities, e que, mais uma vez, não vejo aqui uma mudança, pelo menos no curto prazo, desse fluxo, tá? Ô, Lig, quando a gente fala de fluxo para commodities global, a gente já imagina um investidor estrangeiro aqui na Bolsa Brasileira. Aí quando a gente tem Vale subindo 4,38, é um fluxo, Ulig, que tem uma tendência de durar mais tempo. E o que isso pode significar para Vale, que já estava subindo bem, mas hoje, quando a gente vê a grandona subindo 4,5, né, chama muita atenção o Ulig. É um movimento que já dá para imaginar, ó, já foi o que tinha que ir, ou não? Há um espaço ainda para o fluxo continuar crescente na mineradora? Então, se você olha o posicionamento dos investidores locais, a maioria estava inclusive vendido em Vale, né? Então, acho que essa é a primeira evidência de que não são os investidores locais que estão comprando Vale. A segunda evidência é que uma large cap subir 4%, o investidor local nem tem dinheiro para fazer isso, né? Essa é uma segunda evidência.
A terceira evidência é que você vê esse fluxo generalizado no mundo. Então, parece com um alto nível de convicção que é o investidor estrangeiro que, de fato, está tomando esses papéis da Vale e, mais uma vez, não apenas Vale, né? Os Minas, Gerdau, Petrobras, enfim, todo o basquete de commodities está indo bem. Aí, aqui a discussão é, já foi ou vai parar ou não vai parar? É a mesma coisa que perguntar, o investidor estrangeiro vai continuar comprando ou não vai continuar comprando? Não sei. Tá sendo bem franco aqui, eu acho que a gente pode Mas quais podem ser os catalisadores, Ulig, que podem mostrar, deixar o cenário mais claro de que com isso pode continuar? Então, na minha concepção, não tem como saber, tá? Sendo muito honesto. Porque o mundo hoje, se você parar para pensar, ele está muito voltado para ETFs temáticos, né? Ou seja, tem temas específicos, e aí o investidor, quando ele começa a comprar esses temas específicos, ele vai comprando enquanto há a percepção de que isso faz sentido, né? Ou seja, faz sentido investir em energia na era da inteligência artificial? Faz. Faz sentido investir em terras raras na era da inteligência artificial? Faz. Qual que é o múltiplo correto disso? Isso acho que fica muito secundário. Tanto que se você olhar as empresas que estão subindo mais, as de terras raras, a maior parte dessas empresas nem EBITDA positivo tem. Então, quando você olha as de urânio, nem EBITDA positivo essas empresas têm. Então, assim, é muito difícil você colocar aqui, até 83,60 vai esse movimento, sabe? Ou até 90, ou até 100. Não dá para saber, né? Acho que o que o investidor precisa acompanhar aqui há, evidentemente, um fluxo positivo muito grande em commodities, né? E esse tema é um tema que continua quente no mundo esse ano, tá? Acho que são esses dois grandes pontos. A gente pode tentar descer aqui para falar de múltiplo de Vale, a gente pode descer aqui para tentar falar de perspectivas de crescimento para Vale, mas na minha concepção não é isso que vai ditar os movimentos nesses papéis, tá? Eu acho que aqui, então, a discussão é muito mais olhar para fluxo e para gráfico, e aí o grafista seguidor de tendência aqui, ele vai se dar muito melhor, do que você tentar entender o porquê do macro tá fazendo o gringo comprar commodities e quando ele para. É algo que não dá para saber, tá? E aí eu dou um exemplo bastante importante. No final de 2024, a gente viu um fluxo saindo, todo mundo saindo de todos os ativos de risco globais e indo para os Estados Unidos, né? Ou seja, um movimento, evidentemente, de concentração maior nos Estados Unidos. Esse fluxo, ele ficou muito forte ali em novembro, dezembro e princípio de janeiro, até que você começou a ter discussões em relação ao Liberation Day, a potencial política tarifária, coisas nessa linha, né, ali em 2024, ali em 2025. Quando você efetivou esse movimento, né, ali do Liberation Day, o mercado ele teve uma ruptura muito forte. Depois dessa ruptura, você começou a ver um fluxo muito grande para emergentes e etc. Então, eu acho que a gente precisa ter uma quebra desse movimento que vai ser ocasionado, não sei, talvez uma recessão em algum país muito relevante, na China, isso pode ser uma discussão. No próprio Estados Unidos também pode ser uma discussão. Claro, hoje não tem nenhum sinal disso, tá? Mas pode ser um gatilho de mudança desse fluxo. Só que, mais uma vez, aí é uma hipótese do talvez um dia possa acontecer, né? Não é uma análise e não é um número real, tá? Então, na minha concepção, acho que o que deixa a tônica melhor para poder avaliar até onde pode ir esse rally é justamente uma mudança de tendência de curto prazo, e até lá acho que a gente deve continuar vendo esse fluxo estrangeiro.